Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius Paris e você está no Mostra para o Síndico. Nosso intuito é conversarmos a respeito dos assuntos condominiais, criarmos conteúdo, compartilharmos as informações a todos que se interessam pela área. No programa de hoje, estou recebendo dois grandes amigos, o Dr. Rubens Moscatelli, o Dr. Clodoaldo. Eu vou ler um pedaço aqui do extenso currículo dos dois. O Dr. Clodoaldo é formado em Direito pela Universidade de Santa Cecília em 2005, pós-graduado em Direito Público e do Trabalho pelo Instituto Damásio de Jesus. Advogado inscrito na OAB São Paulo desde 2006. Militante nas áreas de Direito Empresarial, do Trabalho, Imobiliário e Condominial, desde o início de 2011. Membro efetivo da Comissão de Direito Condominial em Santos, juntamente com a fundação do escritório Zabaleg de Lima Advogados. Possui certificação pela PUC do Rio Grande do Sul em negociações e técnicas de vendas, bem como em gestão de pessoas, carreiras e lideranças. Desde então se capacita em atendimento a administradoras de condomínio com os mais diversos cursos e painéis. E Dr. Rubens Moscatelli, advogado formado na Unisantos na turma de 1991, especializado em Direito Imobiliário pela FMU, especializado em Direito Processual Civil e Processo do Trabalho na Unisantos, MBA em Direito Empresarial pela FGV, professor de Direito Civil e Relações Sindicais pela Unip, professor de Direito Civil e Aplicada Administração na Uniesp, professor de curso de síndico profissional do SICOM e presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral de São Paulo. E síndico. E síndico. E síndico de condomínio. O assunto que nós trouxemos para vocês hoje é trocarmos informações a respeito da recente alteração no Código Civil do artigo 1351, através da Lei 14.405, que reduziu o quórum de votação para alguns assuntos que era 100% e agora, que era unanimidade, agora se transformou em 2/3 dos condôminos, para a alteração da destinação do condomínio ou da unidade imobiliária. Assunto quente, recém-alterado, que muita gente tem debatido. Gostaria de saber de vocês, antes de efetivamente a gente entrar no tema, alguém de vocês já participou de alguma assembleia ou de algum procedimento no condomínio que obteve os 100%? Não. Nem Cristo conseguiu, quanto mais a gente consegue, né? Tanto é, Vinícius, né, Clodoaldo, em março nós tivemos a vigência da Lei 14.309, ela é imbricada com essa por conta da questão do quórum, por conta justamente do fato de que há situações no condomínio que você precisa ter uma discussão mais ampla, com maior quórum, e se permitiu inclusive o adiamento, a realização de vários atos consecutivos para gerar a possibilidade de todos discutirem, né? Justamente essa dificuldade, porque você, num primeiro momento, muito embora o assunto seja relevantíssimo ao condomínio, as pessoas ou não querem, ou não têm conhecimento, ou simplesmente são contra, e uma das maneiras de ir contra é simplesmente se omitindo, não indo, né? Então é uma estratégia que vários usam. Mas essa questão do 100% ela é muito difícil. Eu já vi algumas situações serem judicializadas justamente porque a resistência que se faz ela não é justificável pelo bom senso. E ainda mais nas questões que nós vivenciamos aí em 2020, 2021, da pandemia, né? E tudo isso que a gente tem vivenciado. Entendi. Você, Clodoaldo, já conseguiu? 100% não. 100% eu acho que... eu gostei dessa inovação toda que vem. Eu acho que o que eu mais gosto, na verdade, é você valorizar a posição realmente dos que estão favoráveis a qualquer tipo de alteração, né? Porque antes a gente, quando não tinha essa necessidade, quando tinha, aliás, essa necessidade do 100%, bastava um.
Né? Bastava um. Então, se você parar para pensar, a vontade deste um prevalece sobre a vontade de 99% do condomínio. Hoje não. Hoje agora deu-se essa alteração e isso não é só legal, mas é o que a lei traz, é o princípio, é tudo que a gente vai ter agora de julgamento, justamente porque essa posição contrária, essa questão agora de não termos mais a necessidade da unanimidade, vai ser fundamental para muita coisa se alterar nos condomínios. Tá. Em determinado momento, o legislador criou esse quórum de 2/3. Talvez, pela realidade da época, na opinião de vocês acham que esses 2/3, até tendo em visto o reduzido número de condôminos interessados que participam de uma assembleia, ele é adequado ou poderia ter se criado um outro parâmetro para essas aprovações? Rubens, por favor. Eu acho mais adequado a questão dos 2/3, porque se você for analisar, a lei fala sempre 2/3 da fração ideal, ou seja, 66,6 em dízima periódica. Né? E a gente arredonda para 67% do quê? Da área total do condomínio, não necessariamente da quantidade de unidades. Por que esse critério? Porque também é vinculado à questão da fração ideal, à questão econômica. Normalmente o condomínio ele é custeado por aquele que tem área maior dentro como área privada, porque se pressupõe que ela tenha mais condição econômica. Então, se for alterar essa questão do quórum para reduzir, ele tem que ser modificado também o artigo que fala que, na hipótese de omissão da convenção, o critério a ser utilizado é a fração ideal. Veja que também temos um outro problema, se vocês forem ver. Os legisladores em geral, e a grande parte das situações que nós vemos de condomínio, vocês da administradora, nós, o advogado, o próprio sindicato, nós somos especializados nessa área, a gente vê isso todo dia. O legislador não vê, ele mora no condomínio eventualmente, e ele não faz muito parte da gestão, ele só recebe lá a cobrança e paga. Então ele não entende essa dinâmica que existe, não. E a gente não é ouvido muitas vezes, nem a entidade sindical, as administradoras, os próprios advogados na área jurídica. Veja, a gente vê isso muito lá na comissão da direito condominial. A passos de tartaruga está mudando, né? A passos de tartaruga está mudando. A gente já tem... Eu trabalho muito em São Paulo, né? Eu já percebi muito que em São Paulo a ideia do Tribunal de Justiça é ter câmaras especializadas em direito condominial, justamente pela sequência de demandas que vem. Então, assim, a gente já começa a ganhar um pouco mais de holofote, né? Eu acho que a gente aproveitou muito esses últimos 3 anos de pandemia, que não teve nada de bom. Mas para os profissionais da área condominial, a gente não pode negar que nós fomos levados aos holofotes, né? Sim. Nós realmente temos aí que enaltecer todo o trabalho que todos nós da cadeia condominial fizemos, porque não foi fácil manter esse povo todo em casa. Eu sei, Clodoaldo, seu escritório é especializado em condomínio. Sim. E muito acostumado a elaborar as convenções. Sim. Elaborar até a gente consegue, mas na prática, quando você vai buscar as assinaturas, como é que fica essa situação dos 2/3? Você sabe que é um trabalho bem delicado. A semana passada, eu estava em São Paulo e eu estava com uma síndica que ela estava perguntando para mim quanto... A pergunta que chega para um escritório de advocacia começa com quanto, né? Quanto você cobra para fazer a convenção? E aí, exato, sempre assim, quanto você cobra para fazer a convenção? E aí, linga, né? Exatamente. Aí eu sempre começo perguntando o que você quer. A minuta é um valor irrisório. A minuta é irrisório. O que gera custo é todo o trabalho político que muitas vezes demora 1 ano. Muitas vezes é 1 ano de trabalho, de negociação, 4, 5 assembleias, muitas reuniões com o conselho, muitas reuniões. Esse trabalho, essa necessidade que nós temos da aprovação pelos 2/3, aí sim, aí está o custo. Né? O custo não está na redação da minuta, que a redação da minuta nós conseguimos fazer até por um valor relativamente baixo, dividido ali por unidade. A grande questão é o trabalho de convencimento, o tempo disponível para que nós, como profissionais, estejamos disponíveis aos condôminos e ao conselho para justamente poder conversar com eles e explicar o porquê das alterações, a necessidade das alterações. Esse quórum de 2/3 já é muito difícil de se atingir, né? Na prática, ele é muito difícil. Eu entendo
o que o Rubens estava colocando como questão técnica e a manutenção dos 2/3. Mas nós sabemos que, na prática, né, as assembleias elas são presenciadas aí por muito poucas pessoas. Às vezes não chega nem a 25% do condomínio todo, né? Então, na prática, esse número é muito difícil de ser atingido. Quando a gente fala de 66%, seja da fração ideal ou até do número de unidades, já é muito difícil de se atingir. É um trabalho bem, como eu falo, é um trabalho muito mais de bastidor. Aprovar uma convenção, aprovar uma alteração de destinação agora, é muito mais um trabalho de bastidor, de convencimento, do que efetivamente Isso quando o documento não está pronto, assinado, aí vai para o cartório para reconhecer as firmas, depois de muito trabalho, fala, não, mas o apartamento 25 aqui foi vendido, não é mais esse dono. Tem. Aí você faz toda a impressão de novo, colhe as assinaturas novamente para o cartorário assinar. Os síndicos ficaram atentos? Eles tomaram conhecimento dessa alteração? Como é que foi o dia a dia no sindicato lá com vocês? Olha, com relação a essa questão da atualização, nós já vemos lidando isso desde o momento da pandemia mesmo. Por quê? A pandemia nos pegou a todos desprevenidos. Regulamentos internos inseridos em convenções totalmente desatualizadas, não só porque não se previa uma possibilidade de uma pandemia, mas porque as pessoas ficam com aquele raciocínio, não, é muito caro, vai gastar dinheiro, tem que emitir matrículas para saber quem realmente é o dono, se ainda está no nome, eu sempre brinco, né, do Pedro Álvares Cabral, né? Da própria construtora. Da própria construtora. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter todo esse trabalho que o Clodoaldo descreveu muito bem, mas se eu chego lá e não tenho legitimidade para assinar em nome da unidade, todo o trabalho é jogado fora. Eu participei de algumas, há tempos atrás, tentativas de criação de convenções em condomínios que, quando foram construídos, não era obrigatório, foi anterior à Lei 4.591. Você podia ter a construção do prédio e não tinha convenção. As pessoas... Só que para você ter o CNPJ, para você ter conta bancária, você tem que estar com tudo regularizado. Ou ter o trabalho de entrar com uma ação contra a instituição que negue um determinado serviço, só que toda hora você vai ter que fazer isso, é desgastante para o condomínio. E o que aconteceu? Justamente, você falou no ponto, a construtora tem 80% dos imóveis em nome dela, não passou para frente. As pessoas moraram lá, morreram, já está na 3ª ou 4ª geração e ninguém tem documento. A gente sabe que essa fase de aumento de síndicos profissionais, a gente vê muito síndico que realmente estudou, que acompanha o dia a dia, mas muito síndico mesmo se autodenominando síndico profissional, a gente sabe que ainda tem umas falhas. Você acha, Clodoaldo, que principalmente esses síndicos profissionais, eles tiveram acesso, conheceram essa lei, eles sabem que teve essa mudança? Ou ainda tem condomínio fazendo assembleia achando que é 100%? Tem muito condomínio ainda achando que é 100%. Na verdade, nós estamos passando por um processo de profissionalização dos condomínios, né? Só voltando um pouquinho na questão anterior, nós daqui da nossa região, da Baixada Santista, nós sofremos muito com o nosso contexto histórico, né? Eu também, como eu estava falando, eu acabo atendendo muito mais boa parte aqui do estado de São Paulo, que é um lugar muito legal para trabalhar, Barueri. Barueri é recente, todos têm convenção, todos estão ok, é muito diferente, né? Quando a gente atende um condomínio de Barueri, ele é recente, ele tem 10, 12, 15, 18 anos, é muito diferente dos condomínios históricos que nós temos aqui, às vezes datados de 50, 40, 30, em que o contexto histórico muitas vezes não tinham convenção. Mas falando agora dos síndicos, sim, a gente está passando por um processo, né, de profissionalização, no qual ainda existe muito debate sobre regulamentação ou não, mas a grande questão ainda existe muito desconhecimento, justamente por quê? Porque o que faz um síndico ser profissional, na minha visão, não é a remuneração. O que faz ser um síndico profissional é a sua gestão profissional, né? A remuneração ela é um dos requisitos. Eu tenho síndicos no meu escritório que são síndicos orgânicos que dão aula, que dão um show num tipo de gestão muito melhor do que durante um síndico profissional, que simplesmente se intitula, vai até a assembleia, recebe um determinado valor, mas não está
não está bem amparado, não está bem assessorado, né? Um dos nossos colegas, o Márcio Raskorski, ele fala muito bem disso. Ele fala, olha, para você ser um bom síndico, ande em bando. Né? Ande em bando. Conheço essa. Exato, ande em bando. Ele falar isso. Né? E tenha pessoas boas no seu bando, tenha um bom advogado, tenha uma boa administradora, tenham pessoas que possam transmitir essa corrente de informações, porque o síndico sozinho não consegue ter acesso a isso, e muitas vezes ele recebe no WhatsApp aquela lá, mas ele não consegue interpretar. Né? Porque nós mesmos, quando recebemos a alteração, acho que o WhatsApp de todos nós tocou ali com a alteração legal. No entanto, muitos vieram me perguntar, mas é só a convenção? Mas o que é destinação de área? O que é destinação de condomínio? É só mudar condomínio comercial para residencial? Ou a destinação de área comum também? Posso criar naquele lugar que era antiga academia, agora o playground? Então, assim, existem muitas variáveis dentro daquela informação legal. Ter bons assessores é fundamental para isso. Ele fala exatamente, é mais ou menos um tripé: advogado, engenheiro, administrador, contador, né? Hoje em dia, por tantas obrigações acessórias. E eu escutei uma fala dele que ele não é favorável à profissionalização, porque o próprio Código Civil não traz essa necessidade, né? Se o próprio administrador de condomínio ainda não é uma profissão regulamentada, fica um pouco mais complicado de um síndico vir a se profissionalizar. E a gente sabe que os nossos legisladores, apesar de ficarem um pouco sensíveis com essa situação da alteração agora, eu acho que eles não vão avançar, apesar que tem projeto, né? Já teve um correndo. Projeto que inclusive foi vetado porque atribuía ao Conselho Regional, aliás, Federal de Administração, a tutela desse síndico remunerado, que eu chamo, ou síndico profissional, porque já começa daí, né? O Código Civil não restringe qualquer pessoa, condômino ou não, pode, de acordo com a regra da lei, ser síndico. Enfim, e lá nesse projeto, pelo que eu entendi, ia ser só quem tem curso de administração. Eu, por exemplo, estava fora de ser síndico do meu próprio condomínio, eu sou administrador. Eu sou advogado de formação, professor, síndico, mas não tenho essa expertise. E ficaria difícil. Agora, é importante, porque o Código Civil, o que o Clodoaldo estava falando da equipe, lembrando do Márcio Raskorski, né? Eu também falo lá no curso nosso de síndico profissional, mas em outras palavras. O que é? Eu tenho sim que ter pessoas à minha volta com capacitações. Não adianta, eu trabalho com condomínio, você viu aí, falou do meu currículo desde 91, né, que eu sou formado. Mas eu não sei tudo. E tem coisas que aparecem novas. É dinâmico demais, né? Acho que é isso que nos apaixona, porque é dinâmico. Mas vê bem, o próprio juiz, sim, por exemplo, ele pega um caso lá de seguro médico. Ele vai ter que nomear um perito médico, porque ele também não entende. Não entende. Então, o síndico é a mesma coisa. Eu brinco, eu quando fiz muita assembleia na minha vida, uns 1.500, 2.000, sei lá quantas que eu já fiz. Quantas, né? E em determinados momentos as pessoas me perguntavam, Vinícius, você pode vir ver aqui? Olha, a parede... Eu falo, olha, eu vou ver, mas eu não vou opinar porque eu não sou engenheiro. A senhora precisa de um especialista aqui para justamente poder acompanhar a gestão da manutenção da edificação. E essa coisa do síndico profissional e das expertises, a gente também tem que levar em consideração isso que você acabou de falar. O morador não é simplesmente largar na mão do síndico, ou muitas vezes o síndico na mão do administrador e falar assim, resolve aí. Não, eu tenho que, já que eu não sei, eu vou ter que me valer de quem sabe. Sim. E tudo que eu tenho que me valer de outra pessoa, de um serviço fora, tem custo. Porque o que a gente tem visto aí, muitos síndicos que são remunerados, ou denominados aí de síndico profissional, eles querem inovar, né? Então, eu vou chegar lá no prédio do Clodoaldo, ele tem a empresa A, B, C ou D, eu arranco todo mundo de lá e ponho os meus que eu confio. Só que, e às vezes isso dá certo, às vezes a motivação da substituição do síndico é porque a prestação de serviço está ruim, mas às vezes dá totalmente errado. Então, eu tenho que ter o quê? Enquanto fazer o diagnóstico, eu chego lá no prédio do Clodoaldo, olha, isso aqui pode ser melhorado. Vou conversar com o prestador do serviço. Mas por que você está fazendo assim? Por que não está fazendo assim? Então, eu tenho que ter o quê? Gestão de risco, de problemas, para achar soluções. Não é porque eu cheguei lá que eu vou
cortar todo mundo ou vou implementar aqueles que são os meus parceiros, vamos dizer assim, os parças, né? Como Isso é né? Importantíssimo, né? É algo que a gente... Quando eu tive recentemente fazendo uma palestra em São Paulo sobre a profissionalização do síndico, me chamou muito a atenção o motivo pelo qual eles queriam ser profissionalizados. Isso me entristeceu, né? Porque este motivo que você está colocando, no qual ter alguém, ter um órgão para regulamentar, para não virar esse tipo de situação, onde um síndico é contratado junto com um combo de situações de outros profissionais que vêm, o grande motivo que eles tinham, pelo menos 90%, era o aviltamento dos honorários. Era a remuneração baixa. E aí eu fiz o contraponto, né? Porque nós somos regulamentados pela OAB. Não existe, acho, talvez nós temos a OAB, o CREA e o CRM, são os 3 maiores conselhos de classe. A OAB não me permite fazer um monte de coisa, né? Só que a OAB não entra no meu escritório para perguntar quanto eu cobrei e falar, poxa, você cobrou abaixo do mercado, então pode. Não, ela não está nem aí para quanto efetivamente eu vou cobrar. E aí eu conversando com os síndicos, eu fui colocando para eles exatamente essa situação, né? Onde... eu entendo a vontade de alguns, mas às vezes os motivos pelos quais eles desejam não será um órgão, né, não vai ser um órgão de classe que vai fazer com que seja que os honorários não sejam aviltados. Pelo contrário, não é isso que faz. Agora, é interessante o que você falou, para não termos esse tipo de síndico que está começando a aparecer muito no mercado, que é o síndico que vem junto com toda uma trupe. Quando eu digo de... Exato. E aí ele vem todo cheio de uma trupe. Muitas vezes ele tem um encanador, ele tem porteiro, ele tem empresa de terceirização, ele vem com tudo. E aí, muitas vezes, o próprio condômino, na hora, na apresentação da eleição, ele já coloca que vem com todo mundo, e muitas vezes o condômino vota falando, que bom, vamos economizar, né? A palavra economia com condomínio, ela está sempre atrelada, né? Só de rescisão de contrato eles não pensam. Exato. Só para pegar o gancho, para a gente voltar ao tema depois da falta de regulamentação, até a gente tem na nossa pauta fazer um programa sobre isso, né? É demonstrativo contábil. Sim. Cada um faz de um jeito, e eu particularmente, que sou contador há mais de 30 anos, que respiro contabilidade de condomínio desde os 16 anos, eu vejo cada absurdo em relatório contábil. Por quê? Porque não tem norma. E agora tem um grupo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, eles estão criando conteúdo para justamente tentar... A gente estava no evento em São Paulo no mês passado, a gente viu a apresentação de uma síndica profissional, falou, precisa ter uma norma. Mas voltando só ao assunto do programa, eu já fiz muita assembleia, por exemplo, que tem a frente do condomínio, que é a área comum, só que tem as lojas. Sim. E as lojas pedem, mas eu gostaria de usar aqui, vamos fazer a locação? E eu sempre expliquei da seguinte maneira, olha, a locação tem que levar numa assembleia, discutir e tem que ter unanimidade. Como o Clodoaldo bem falou, a minha recusa é a minha ausência na reunião. Eu não vou permitir, faça isso. Com a regulamentação, para a gente mudar essa área agora para 2/3, você acha que os condomínios, os moradores, os síndicos vão ser mais criteriosos, inclusive vão utilizar da nova lei da Assembleia, de você deixar a Assembleia aberta para conseguir colher essas assinaturas? É uma maneira de você diminuir conflituosidade, vamos dizer assim, picuinhas. Porque às vezes eu não vou deixar com que aquele síndico, que eu não vou com a cara, porque ele é palmeirense, ou porque ele é corintiano, não é o caso do Clodoaldo. Sou santista, pelo amor de Deus. Ele apontou o dedo. Tá vendo? Para ele eu já sei bem. Com alguma razão. E não vou causar essa conflituosidade, ou pelo menos vou tentar diminuí-la, quando eu tenho um quórum menor. Não fica... O Clodoaldo, no início da fala dele, falou uma coisa que é muito importante. O individualismo não pode sobrepujar o coletivo. Não pode. A própria Constituição fala que é o coletivo o principal. Não quer dizer que todo mundo fique feliz. É impossível também. Sim. Não é unanimidade. Lógico. Senão, seria fácil, ou até nem precisaria da lei. O que a gente tem visto? São questões práticas. Olha, não dá para ser unanimidade, porque sempre vai ter aquele voto do não, vai ter aquele perseguidor, vai ter aquele que não compreende, ou que é simplesmente ausente, ele tanto faz como tanto fez, mas não dá o voto, não passa a representatividade para outros. É o famoso, vou falar aqui uma expressão,
é o roda presa, aquele cara no trânsito que fica no meio, não deixa você passar para lado nenhum, faixa, né? e paga 2 IPVA, se fosse pagar, né? E ele não ajuda a ninguém, nem a ele próprio. Por quê? Se na medida que você vai fechando, vai deixando aquelas decisões que poderiam ser mais dinâmicas, serem acumuladas, e aí vai tendo, morre lá alguém, aí é mais trabalho, porque daí você vai ter que fazer abertura de inventário, eventualmente, para que alguém represente. Então, você vai empurrando. O condomínio já tem uma outra problemática, que é a questão nos prédios de média para maioridade, eu falo aí em torno de 15 anos para cima, aqui na nossa região principalmente, que é a questão da manutenção. E quem mora nesses condomínios? Quem mora nesses condomínios normalmente são pessoas com ganho de até 5 salários mínimos. Você vai falar, poxa, é um bom rendimento. Só que a manutenção, por ter deixado ficar muito tempo, come às vezes uma grande parte desse rendimento. E as pessoas falam assim, mas eu já estou com 70 anos, com 80, não quero saber de obra, que se dane, quem vier depois que faça. Eu fui, né? As últimas implantações de condomínio que nós fizemos, a gente sempre propõe, já para pelo menos fazer um fundo de manutenção, visando inclusive, em 2 anos do prédio entregue, a lavagem da fachada, que é para fazer manutenção para não perder a garantia. Os moradores falaram, não, eu não vou entrar num condomínio, já vou pagar um serviço. Falei, então, ou você vai pagar agora, aos pouquinhos, ou você vai pagar lá na frente. Sim. Voltando lá, no meu prédio, por exemplo, quando ele foi implantado, tinha um prédio com bastante área comum. E eles criaram um rendário, que era uma sala que tinha algumas redes para as pessoas ficarem descansando. Sim. Nunca foi usado. E aquilo lá foi transformado num estúdio de pilates, sim, sem assembleia, sem votação. Na raça. Na raça. Você acha, Clodoaldo, a pergunta melhor que eu fiz, as pessoas vão estar um pouquinho mais antenadas para ver as coisas direito agora? O legislador está fazendo a parte dele, né? Eu acho que nós, como condôminos, não, né? Se a gente for parar para pensar nos últimos 3, 4 anos, a gente teve alguma sequência, né? A gente teve uma sequência de inovações legislativas que permitiram a própria Assembleia mais aberta, a própria diminuição de quórum, são incentivos dos legisladores. Só que a lei, ela não trata de uma coisa que é estritamente humana, que é comportamento, que é a picuinha. Aí não tem jeito. Muito bem, né? Lembrado. Exato. A lei não tem jeito, não tem como mudar aí, né? A gente consegue. Na racionalidade, o condomínio seria um órgão absolutamente fácil de administrar. Na racionalidade. O problema é que o condomínio ele é inversamente proporcional à racionalidade. Ele não é racional. As pessoas tomam decisões ali absolutamente calorosas. Então, às vezes você entende o quanto é melhor, entende o quanto a reforma é importante, entende o quanto valoriza o patrimônio dela, mas a pessoa não consegue, ela quer ver como gasto, principalmente porque ela não gosta do síndico. Você sabe que eu trabalho, como eu falei, eu trabalho muito com pesquisa, porque eu preciso saber exatamente com quem que eu estou me comunicando, né? Senão eu não consigo atingir aquela pessoa. Várias vezes eu comecei algumas explanações nossas perguntando, alguém sabe de verdade o que é o condomínio, o que é a taxa? Vou te falar, 70% acha que é uma conta. Acha que é uma conta, não acha que é um rateio de despesas, não acha que é assim. Tanto que vocês dois já devem ter visto coisas como, não é possível que um condomínio do Gonzaga seja igual ao condomínio da Zona Noroeste. Eu falo, mas qual é o problema? Qual é o teu critério? Qual é a tua diferença? Porque eles não conseguem visualizar. Alguns condôminos não entendem que aquilo é uma... Então, partindo do princípio de que é uma conta, a pessoa vai ter exatamente essa postura. Eu mal entrei, eu já vou pagar? Ela não está vendo que é um benefício para ela. Você entrou num prédio sujo, agora você vai ter um prédio limpo. Sabe quando as pessoas falam, por exemplo, você está na Assembleia, as pessoas falam, não, mas minha mãe mora num prédio igualzinho, e o condomínio lá é menor. Uhum. Eu viro para a pessoa e falo, tem alguém da minha idade aqui, 53 anos? Por exemplo, tem uns 53 anos. Falei, qual o problema de saúde que você tem? A pessoa sempre tem alguma coisa. Eu tinha um problema no coração, eu tinha um problema no pulmão. Eu falei, então, eu não tenho nada. Aí a pessoa pergunta, você está comparando por quê? Eu falei, você está comparando história. História. Você está comparando algo que a gente é incomparável, porque cada um vive de uma maneira, você tem os seus hábitos, você tem os seus, eu tenho os meus. Mais saudáveis, menos saudáveis ou não. E o condomínio é a mesma coisa, tem condomínios muito bem administrados, com bastante dinheiro, com as manutenções em dia, e tem
condomínios inversamente proporcional. Eles não têm nada, não têm dinheiro, e é a pior sensação. É o pior momento do condomínio, é quando precisa de tudo e não tem dinheiro. Exato. Mas é muito engraçado, até na aula lá de síndico profissional, que você também me dá a oportunidade de eu ministrar lá, a primeira fala minha da aula é a seguinte: eu falo, olha, vocês nunca me viram e eu vou fazer uma proposta para vocês. Entrem de sócio na minha empresa? Qual é a resposta de vocês? Não, imagina, eu não conheço vocês. Só que o condomínio é isso. O condomínio, você compra o apartamento, você está de sócio de um monte de gente que você nunca viu. Você assina um contrato social, que é a convenção, que você não teve a prevenção de ler. E você contribui com o caixa, que seria o caixa da empresa, que você não sabe como está. Eu tive recentemente agora a venda de uma cobertura, foi até uma pessoa amiga minha, comprou a cobertura, condomínio de mais de 100 mil reais. No mês que ela comprou, saiu uma condenação de uma ação de responsabilidade civil de 300 mil reais. E ela me ligou, ela falou, Vinícius, eu não estou entendendo, eu vou ter que pagar? Eu falei, você vai ter que pagar, você assumiu. Mas eu não sabia. Eu falei, olha, eu estou há 36 anos trabalhando com administração de condomínio. Eu tive um caso na minha vida que veio uma pessoa no escritório. Na época que as pessoas ainda vinham, né, porque hoje não vem ninguém. Eu gostaria de ver a convenção, gostaria de ver o CNPJ, que eu vou fazer uma pesquisa. Sim. Então, começa errado. O condomínio, você ingressa numa entidade de uma maneira errada, você não conhece ninguém. E aí daí vem os conflitos. E tem fazer só adendo em relação a isso. No novo empreendimento, você vê justamente isso. A pessoa vai lá, ela se encanta pelo empreendimento, ela adere à ideia do outro, né? Mas ela não vê a documentação, no máximo ela vai ver o quê? Não, está em nome do Clodoaldo, o Clodoaldo está vendendo para mim. É o mínimo, né? É o máximo, mas é o máximo que ela vai ver. Sim. Né? Você não consegue, eles não fazem a pesquisa da saúde financeira. Não vê se a construtora está com problema, se teve outros problemas, exato, questão de entrega, enfim, pode acontecer de ter isso. E por outro lado, aqueles prédios que já estão consolidados, que não é entrega, você vê um outro tipo de comportamento. Não, a partir do momento que eu passei daquela porta para dentro, aqui quem manda sou eu. E aí são vários, é que nem o Supremo Tribunal Federal, são 11 Supremos. Sim. Cada um tem um entendimento. Cada um tem um entendimento. Né? E aí não tem o quê? A pessoa não faz o pensamento seguinte, não, mas se eu mexer numa parede que tem aqui dentro do meu apartamento, eu vou interferir na construção, não que vá cair, mas ele não foi ele que imaginou aquele prédio, ele não faz a consulta lá para o engenheiro ou para o arquiteto, ele vai e manda o João, o José ou o Pedro, ou qualquer nome, que é um pedreiro, com todo respeito, que não tem conhecimento técnico, vai lá e quebra a parede. Ele quebra, ele usa martelete, ele faz o que ele quiser. Depois ele vai ver o que acontece. Esse individualismo que a gente vive nos tempos de hoje, ontem eu estava conversando, eu me coloquei à disposição de um síndico para conversar com um condômino. A palavra do condômino era essa: dentro da porta da minha casa para dentro, faço eu e eu posso fazer o barulho que eu quiser até as 10 horas da noite, né? E eu sabia que não era bem assim, eu conversei muito com ele, eu falei, deixa eu conversar com ele. Aí eu peguei o telefone, liguei para ele e contei a historinha dos 3 S's do condomínio, né? Falei, olha, vamos lá, você sabe que a minha vida é Clodoaldo pode, Clodoaldo não pode, isso é a minha vida o dia inteiro, Clodoaldo pode isso, Clodoaldo não pode aquilo. Eu falei, vou te fazer uma pergunta, é muito fácil entender o que pode e o que não pode. Tudo que você tira, tudo que você mexe com a saúde, segurança ou sossego, né, do outro condômino, repense. Saúde, segurança e sossego. Ou seja, cara, tá fazendo um barulho 9 da manhã, 10 da manhã, às vezes, por mais que seja permitido pela lei, mas não pode extrapolar. Até às 10 eu posso. Exato, né? Tem um bom senso, né? Porque, por exemplo, você tem apartamentos que tem pessoas que estão ali no home care, claro, você tem crianças que estão dormindo, embora que hoje em dia a criança já é mais difícil que claro, fica acordada até madrugada, sim, mas principalmente... Com a história de madrugada... Eu vou te contar uma história. Desculpa aqui colocar o tempo um pouquinho maior, mas eu vou te contar uma história. Uma vez, uma síndica chegou para mim e falou, Clodoaldo, eu estou com um problema. Tem uma condômina que ela está fazendo barulhos sexuais
às 9 da manhã, às 7h30 da manhã. Gemidos. Ia gemendo. Gemidos. E a minha filha está indo para a escola, tal. Enfim, conversando, né? Depois eu conversei um pouco com ela, me prontifiquei também. Às vezes a gente age um pouco assim, como conciliador ali na hora, né? Falei, porque ela queria que eu notificasse, que eu entrasse com a ação e tal. Eu falei, eu acho que não é para tanto. Vamos fazer o seguinte, você me permite conversar? E lá fui eu estava no condomínio, cara, lá fui eu conversar. Você imagina, eu cheguei lá... Ainda tem que cobrar barato, né? Exato, ainda tem que cobrar barato. Você imagina, lá fui eu conversar com a mulher, bati na porta, perguntei se podia entrar, me identifiquei, disse que eu era advogado do condomínio, que estava lá, né, para poder, em missão de paz, tentar entender algumas coisas, e perguntei para ela o que acontecia. No final das contas, ela se abriu, ela ficou morrendo de vergonha, claro, mas ela me disse o seguinte, que, na verdade, o marido dela trabalhava de turno. Então, aquele era o momento, era o encontro, né? Então, era algo que, assim, você nunca sabe o que está acontecendo do outro lado. Existe uma outra vida que é totalmente diferente da tua. Aquele momento era o que era para o apartamento do lado 9 da noite, para ela era 7 da manhã. Né? Aquilo que acontece no apartamento do lado às 11 da noite, acontecia naquele lá outras 9 da manhã. Esse é o horário. Então, é importante a gente trazer, né? Eu expliquei, coloquei, ela ficou morrendo de vergonha, porque ela entendeu que os outros condôminos, eu falei, eu preferia eu agir aqui do que chegar a uma ação, do que a gente está aqui. Porque eu fui contratado para ingressar com uma ação judicial. Mas ó, o né? cabra é bom, hein? Porque o cara passou o turno todo, chegou com apetite em casa. Esse não é brincadeira não, né? A gente vai fazer um breve intervalo agora e a gente já volta com o Mostra para o Síndico. Meu nome é José Luiz, eu sou engenheiro civil e eu escolhi a Anchieta administrar 2 prédios que eu sou síndico, né? Um residencial e o outro comercial, né? O que eu moro e o que eu trabalho. São prédios até que a minha empresa construiu e eu já passei essa administração para a Anchieta há mais de 10 anos. Bom, a Anchieta me ajuda muito em determinados aspectos, né? Um deles é o atendimento. Eu tenho um contato muito bom com os consultores, né? No caso, a minha consultora Gisele, por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E esse contato é semanal, às vezes até diário. E realmente as respostas são rápidas e isso me agrada bastante. Ao longo desses 10 anos, eu acabei criando uma parceria com a Anchieta, né? E essa parceria me ajuda muito a gerir os prédios e me dá tranquilidade também para tomar as decisões. Voltando ao tema do programa de hoje, os nossos legisladores, sensíveis às mudanças ocasionadas pela pandemia, sobretudo com a adoção do home office em várias empresas, deliberaram pela redução do quórum, a fim de facilitar também a aprovação de um retrofit, que vai ser o nosso assunto agora, que é a mudança do destino do condomínio, de comercial para residencial ou vice-versa. E esse assunto da alteração da destinação já está causando alguma polêmica. Tanto que as comissões de Direito Civil e de Direito Condominial da OAB São Paulo enviaram um ofício ao presidente Jair Bolsonaro, na época do projeto de lei, alegando a inconstitucionalidade do projeto que acabou virando lei. Ou seja, é algo polêmico que com a redução do quórum deve criar algum problema. Queria saber dos nossos convidados, o direito à propriedade foi afetado quando houver, vai ser afetado quando houver essa destinação de comercial para residencial ou vice-versa? Vinícius, quando nós estávamos falando antes de começar aqui o podcast, você fez uma questão, uma colocação a respeito da existência ou não da desapropriação, que não seria tecnicamente, porque desapropriação seria o poder público, né? Mas sim, uma inversão daquilo que eu projetei adquirindo aquele imóvel. A Constituição é muito clara, ela diz lá que a propriedade privada no Brasil ela é existente, ela é inviolável, mas ela diz o seguinte, que a função social também deve ser considerada. Mas essa é um comando, do meu ponto de vista, ao poder público para que não haja, ou para que haja, eu tenho lá uma gleba de terras, ou tenho vários apartamentos que estão fechados e que eu, não, tendo em vista a necessidade de tirar as pessoas da rua, eu não faço um aluguel social, coisa parecida, enfim. No caso da propriedade privada e na aderência minha àquele projeto que foi
que eu comprei para investimento, o que eu comprei para minha moradia, ou para fazer um escritório, ou vários escritórios, eu entendo que não chega a ser invasivo à propriedade totalmente. Por quê? Porque é possível, não é uma coisa que vai vir de cima para baixo, vai ter uma assembleia, vai ter a possibilidade de argumentos a favor e contra, e logicamente o a favor e o contra, alguém vai ganhar, ou alguém, para ganhar, tem que alguém perder. Sim. Então é democrático nesse sentido. O que o pessoal reclama é que, veja, como a gente está viciado ainda com a questão do um vale mais do que todos. Eu não quisesse que isso aqui fosse mudado, a destinação vai virar residencial naquilo que é comercial, simplesmente eu não ia na Assembleia e não autorizava ninguém a me representar. Pronto. Pela omissão, já estava impedindo um eventual projeto que me prejudicasse, no meu ponto de vista, negocial, né? Mas a gente não pode levar em consideração um contra a coletividade. Às vezes esse um está certo, tá? Não quer dizer Às vezes isso, esse um está certo. Né? No entanto... Por quê? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar um outro cuidado. Além da questão do quórum, além da gente discutir se vai ter ou não desapropriação, ou se é uma redução do valor daquela propriedade, o condomínio, por ter decidido de uma maneira me prejudicando, vai ter que me indenizar, isso é uma possibilidade de discussão, eu tenho que levar em consideração o quê? A efetividade tem que levar em conta o retrofit. Se eu não adaptar aquela construção para uma outra função... Exatamente. Perfeito. Com certeza eu vou ter que indenizar. Mas se eu fizer todo esse trabalho, mostrar que, olha, a capacidade e a possibilidade de ter uma mudança de destinação não vai afetar o conjunto todo, a princípio está tudo certo, mas a gente não pode passar com o trator por cima, porque... A gente não pode esquecer, né, Rubens, né, Vinícius? A gente não pode esquecer que a alteração... Existe a possibilidade através dos 2/3. Não significa que com 2/3 de sim se alterou. Nós temos aí um belo caminho para percorrer, não só pela engenharia, mas toda a parte legal. A gente precisa da aprovação na prefeitura, a gente precisa muitas vezes do próprio projeto, né, ser reformado, nós vamos precisar nos atentar ao plano diretor da cidade, é preciso olhar a zona de urbanização da cidade, não é tão simples você mudar às vezes. Nós estamos falando aqui de destinação de área, uma unidade para virar uma academia é uma coisa, agora você tirar um prédio comercial para virar um prédio residencial, existem uma série de requisitos ali que precisam ser cumpridos na prática, e às vezes eles são inviáveis. Né? Eu não entendo pela inconstitucionalidade, entendo exatamente que o direito de propriedade ele é sólido, mas ele não é absoluto. Né? Ele é bem sólido na Constituição, mas ele não é um direito absoluto. Agora, é importante a gente entender o que o legislador quer dizer com isso. Né? O legislador está tentando mostrar para a gente que aquele não unitário, que aquele não que era antes minoria não pode prevalecer. É isso que ele quer dizer. Quando você tira a unanimidade de algo, você ainda continua com um quórum muito superior à metade mais um. 2/3 dos condôminos é muito superior a isso. Só que significa hoje que nós não temos mais aquela prevalência, né, daquela pessoa que muitas vezes são 1 ou 2 ou 3, que muitas vezes o voto de 1 ou 2 ou 3 é dado sem razão, é dado especificamente apenas para ser contrário e ponto. Então, o que eu vejo, a legislação, ela acaba se tornando coisa atemporal. Ou seja, o que era bom no passado pode ser que não seja agora, pode ser que não seja no futuro. A própria justificativa desse projeto de lei diz, por causa da pandemia, alguns empreendimentos, tendo em vista o home office, que as empresas desocuparam, se tornou impossível manter o condomínio comercial, então eles gostariam de mudar para residencial. E um dos outros motivos que foi colocado nessa justificativa foi que existem algumas prefeituras que têm uns projetos novos para determinados bairros. Aqui em Santos, por exemplo, a gente sabe, tentaram a revitalização do centro, colocaram um monte de barzinho, restaurante, não deu certo, até por questões de segurança. Sim. E agora existe um grande projeto habitacional para o centro da cidade. E a gente sabe que o centro da cidade de Santos,
os condomínios são muito antigos. Sim. E são todos comerciais. São. Absolutamente todos comerciais. Como é que vocês acham que fica essa situação? Porque assim, se eles estão alegando uma certa inconstitucionalidade, mas a própria prefeitura, que é o poder público, ele faz essa intervenção, que não deixa de ser um pedido, né? Fala, olha, para a gente concluir aqui esse projeto nesse bairro, a gente tem que transformar esses condomínios comerciais em residenciais. E a gente tem que levar em consideração, no âmbito municipal, o estudo de impacto de vizinhança, que é a legislação que é qualquer novo empreendimento. Porque, veja, nós falamos agora aí, o Clodoaldo acabou de mencionar, aquilo que nós temos que ver tecnicamente. Engenheiro, prefeitura, mas internamente no condomínio, e aí a prefeitura muitas vezes não analisa, porque não cabe a ela, em princípio, espera aí, eu tenho que ter 2/3, mas esses 2/3 tem que estar, todo mundo ali, tem que ser adimplente ao condomínio. Não é 2/3 da Assembleia, é 2/3 do condomínio. Mas quem fiscaliza? O cartório lá, o Marcelo, na hora que vai registrar a ata, não vê se está inadimplente, se está adimplente, não cabe a ele fazer isso. Exato. Né? Não é uma crítica, não, é que cada um... É a realidade. É a realidade, é o que não cabe àquele cartório. Não cabe ao cartório fiscalizar quem está adimplente e quem não está. Exato, não cabe. Quantas Não é função atas de dele. Assembleia a gente chega, Claro. fala, não, mas não aconteceu nada disso. Mas algum interessado em Exato. determinadas coisas altera toda a redação Às vezes o presidente ou o secretário de boa ou de má fé inclui coisas que não aconteceram só no na filminho, vontade né? dele. Na vontade, né? dele. Na vontade, no ideal. Existe uma assembleia ideal na No cabeça. multiverso, né? No multiverso condominial. Bom tema para outro podcast. verdade. Multiverso condominial. Boa, Mas boa. então, essas coisas que... tudo bem, a lei federal ela tem a competência da União para legislar sobre direito civil. Perfeito, quanto a isso. Mas ela não leva em consideração as realidades. A gente está falando de Santos e daqui do nosso litoral, que eu reputo sejam, junto com a capital, uma das mais bem adequadas em relação à capacitação profissional dos advogados, de administradores. Até pela própria característica, né? Santos Sim. é a cidade mais verticalizada do Brasil e 64% da população de Santos mora em condomínio. Sim. A gente está falando de 500 mil habitantes, são quase 350 mil pessoas morando em condomínio. A nossa cidade ela é pequena, né? Uma ilha pequena. Eu sempre falei isso, né? As pessoas às vezes olham e falam, nossa, de uma ponta a outra daqui, dessa parte habitada mesmo, a gente tem 6, 7 quilômetros, mais 6, 7 quilômetros para dentro. Lá de cima, quando a gente olha, vê que é realmente pequeno. Nós não éramos para ter 500 mil pessoas morando, a gente só tem por causa dos condomínios. Sim. Né? A gente só tem 500 mil pessoas por causa dos condomínios. E porque também na área continental ela é protegida Sim. por questões ambientais, Sim. senão a gente teria, talvez, fosse a população de Campinas. Sim, sim. A extensão da área continental de Santos ela é maior, acho que 2/3 da nossa território é área continental. Mas tem um projeto novo aí, não sei se vocês já ouviram falar de uma ponte que vai ligar Santos para o Guarujá, coisa recente. Né? Saiu coisa recente. A própria Tribuna, que é o jornal local aqui, ela republicou uma matéria de 1941. É difícil, né? Esse 1941, projeto. ponte em Santos, Guarujá. O ex-prefeito Oswaldo Justo, que já faleceu, devia estar novinho, devia ser moleque, 14, 15 anos, né? Nessa época aí, né? Enfim, mas ele já falava disso lá atrás, quando começou. Eu brinco, eu dei aula há muito tempo lá em Guarujá, né? Fiquei entre 2005 até 2016 lá. E eu passei muitos perrengues, seja por causa de nevoeiro. Teve uma vez que o navio quase que acertou a balsa. Você nunca caiu da balsa? Não, né? graças a Deus. Porque vira e mexe não cai. Aqui. Eu moro lá na Pô da Praia, eu vejo. A solução que a gente já via alguém falar seria a ponte levadiça. Mas o nosso movimento de navios é inviável. E eu brincava, falava, faz uma catapulta de um lado e uma cesta do outro, aí fica mais barato. É bem né? mais ainda, complexo. Né? Mas, Fort Lauderdale. Lauderdale. Você vai e para porque a ponte subiu para passar. Para passar. Chegaremos lá. Uma pergunta para vocês. O legislador está sensível aí aos assuntos condominiais, pelo menos existe aí uma movimentação. Na opinião de vocês, o que mais poderia ser regulamentado na nossa área em condomínio? Eu vou responder, eu já tinha falado isso, eu acho que
a parte contábil de você criar uma padronização. Como é uma empresa, olha, o balanço patrimonial é assim, o livro caixa é assim, o livro razão é assim, o livro de apuração é assim. Eu acho que deveria criar essas regras contábeis para que justamente todos os balancetes seguissem uma forma. E na opinião de vocês? Eu acho que o condomínio tem que ser considerado como uma personalidade jurídica plena, para começar. Porque, veja, a gente está falando de mudança de destinação de áreas comuns ou de áreas privativas. Tem condomínios antigos aí que tem as zeladorias, por exemplo. E são áreas maravilhosas de localização e tamanho. Frente à praia, cobertura. Enfim. Poxa, por que eu não posso transformar aquilo em uma outra coisa que vá trazer uma lucratividade? Então, se o condomínio pudesse, enquanto empresa, e aí sim entrar aquela história que você falou, Vinícius. Poxa, eu entrei no condomínio, eu comprei, adquiri uma cotazinha da sociedade limitada condomínio. Sim. Então eu sou responsável, eu tenho que ir atrás do quê? Da valorização do meu patrimônio, de que aquele negócio dê certo. Sim. Porque enquanto a gente pensa que aquilo ali é que nem o Estado, infelizmente, para o brasileiro, a gente quer que se dane. Eu pago lá o imposto e tem que me dar coisa boa. Não é só isso, você tem que fazer a sua parte, não é só pagar, exigir certo. Eu paguei aqui e você não está me dando aqui. E quando você tiver essa visão empresarial dentro do condomínio, e aí tanto faz se o condomínio é totalmente residencial ou se ele também é residencial. Mas as pessoas têm que ter objetivos e metas. Se ela se transformar em pessoa jurídica, já melhora. E uma outra coisa que eu acho que também pode alterar para ficar mais difícil para quem vai para o condomínio com aquela intenção só do cifrão. Trazer sanções expressas no próprio código. Por exemplo, para aqueles que prestam contas ou as contas não são aprovadas. Não pode ser mais síndico. Tem que ficar afastado. Exatamente. Porque você vai, tá bom, contabilmente está certo. Contabilmente eu fiz lá todo recolhimentos, retenções, tal. Pô, mas espera aí, eu não vi que a contabilidade não pagou tal tributo e eu sou corresponsável. Sim. E as contas não são aprovadas, então aí ele volta lá, o pessoal perdoa, vai ficar mais caro entrar com a ação do que deixar esse cara. Exato. Não é verdade. Assim, não é verdade. Vai piorando. É a mesma situação de multa condominial. Tem convenção que fala 10% do salário mínimo. Sim. Aí você segue o rito direitinho da multa. Muita gente não segue, né? Tá, aí você, olha, deu aqui, sei lá, R$100 para ele pagar. Então ele não pagou. Porque o cara ficou lá então fazendo sexo violento. Mas nós vamos gastar. Mas vai gastar tanto de 2, 3 salários mínimos com advogado. Eu falo para o meu lógico. cliente, gasta. Claro. Porque você foi até o fim. Porque se você não cobrar, você acabou de instituir a desordem no condomínio. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Tudo que você não tem penalização, né? Tudo que você não tem penalização, não adianta. Não existe nenhuma norma que você não consiga, não seja cumprida. Exato, causa respeito. Eu vou dar risada disso. Exato. Bom, né? Essa tua ideia de ter sanções é maravilhosa, expressas mesmo, justamente porque a gente pega no dia a dia muitos e muitos com contas não aprovadas, né? Quando você fala agora da questão contábil, eu gosto muito de analisar, como eu te falei, algum contexto histórico. Esse contexto de condomínio que a gente tem nos dias de hoje, nós estamos numa cidade um pouco atípica. A nossa cidade realmente ela é muito antiga historicamente para o Brasil, né? Para o Brasil. Então a gente tem condomínios da década de 30, de 20, às vezes até do anterior século. Agora, boa parte do Brasil, se você procurar, por exemplo, essas andanças todas que eu vou por aí, se você procurar em Goiás, administração de condomínio. Eu sei dessa história. Administração de condomínio é síndico. A administração de condomínio é síndico, não é administradora. Essa é a tese que eu sempre levantei. Exato. Se você for procurar no Rio de Janeiro uma administradora de condomínio, você não acha. É a origem da própria Anchieta, é com o escritório de contabilidade. Quem cuida da parte de condomínio é um escritório de contabilidade. Então, no estado de São Paulo, nós temos muito forte essa questão da própria administradora, né? A gente tem aqui em alguns estados essa questão muito forte da administradora, que nasceu muitas vezes derivados dos escritórios de contabilidade, que tem ali
todos os seus parâmetros, mas de repente quando você permite que outras pessoas, sem a regularização, sem a profissionalização, assim como você, por exemplo, trabalha com muitos advogados, afinal de contas você é dono de uma administradora de condomínio, eu trabalho com muitas administradoras, né? E aí quando você trabalha naturalmente com muitas administradoras, eu olho e falo assim, gente, cada uma trabalha de um jeito, cada uma entende a perícia de uma forma, cada uma faz o balancete de uma determinada forma. É muito complicado, não existe um padrão, né? Você vê, E até muitas vezes, desculpa até te interromper, o programa é da mesma... Ou, às vezes é o mesmo programa, mas cada um parte de princípios diferentes. Né? Porque, assim, primeiro, a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso. Com certeza. Prerrogativa de contador. Está no nosso código. Sim, contabilidade de condomínio. Contábil. Exatamente, contabilidade. É prerrogativa. É a prerrogativa toda. Por exemplo, eu não tenho nenhum cliente dentro da minha carteira que tem balancete com despesas diversas. Claro. Todas as contas elas são classificáveis. Aí eu me deparo, às vezes, com alguns balancetes, tem lá água, luz, salário, diversos. O diversos é 70%. E o diversos grávido, né? Cabe tudo. Cabe tudo. Como é que fica a previsão orçamentária disso tudo? Mas, como eu falei, esse é um assunto... Vamos fazer um programa sobre isso. Aliás, a gente falar de condomínio, a nossa produtora, a Renata, vai... Daqui a pouco corta a gente. Se deixar, a gente vai ficar. Aqui, os três, vamos embora, né? Bom, gente, a gente chegou ao final do nosso podcast, Mostra para o Síndico, gravado aqui da cidade de Santos, do estúdio da Anchieta Condomínios. Quero agradecer o nosso back office aqui, que é a Renata Bright, a nossa produtora, o Alberto Cirqueira, que é o nosso videomaker, junto com a sua auxiliar, a Isadora. Como eu falei no início, nosso propósito aqui é compartilhar de uma maneira bastante descontraída os assuntos relativos a condomínio, para você que é morador, para você que é síndico, ou que se interessa pelo assunto. Se você gostou e puder nos ajudar, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe esse nosso vídeo. A gente volta no próximo programa e muito obrigado pela audiência.